Fala, meu sétimo ano! Bom dia! Professor aqui, professora Dilson aqui de novo com vocês para mais uma das nossas aulas aí por vídeo, né? Dando continuidade aí ao conteúdo que a gente começou lá na nossa primeira aulinha. A gente começou falando sobre a primeira parte dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Hoje a gente encerra. É uma partezinha até um pouco mais curta do que a primeira, já que os últimos domínios eles são um pouquinho mais sucintos, tirando, claro, os mares e morros. Galera, de novo aqui o nosso mapinha dos domínios morfoclimáticos que vocês têm aí no livro de vocês e partindo direto para o conteúdo, né? Galera, o domínio dos mares e morros é esse que se localiza aqui na faixa litorânea do território brasileiro. E é esse onde nós nos localizamos, né? Já que o estado do Rio de Janeiro está localizado nesse domínio. Esse domínio se caracteriza, primeiramente, pelo seu relevo, que ele é formado por morros curtos e de superfície bem arredondada, que a gente costuma chamar, que o geógrafo Nassid Absaber caracterizou como relevos de meias laranjas, né? Que ele imaginou, quando ele estava elaborando os estudos dele sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, que eles tinham um formato de laranjas cortadas ao meio. Que até já na sala de aula, se não me engano, eu havia conversado com vocês sobre isso. O domínio dos mares e morros, ele está localizado no litoral do Brasil. Consequentemente, ele também é o domínio que mais sofre com a ocupação humana. A gente dá sempre o exemplo aqui aqui no estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com todas aquelas favelas, aquelas comunidades carentes, que ela tem uma característica básica. Elas se localizam no quê? Nas vertentes dos morros. A ocupação dos domínios dos mares de morros, ela aconteceu de forma mais intensa, que por ser no litoral, foi a primeira área do território brasileiro que foi ocupada e utilizada para gerar renda para Portugal, quando Portugal colonizava o Brasil. Por isso que é a parte que tem sua vegetação natural, que é a Mata Atlântica, mais devastada. Segundo estudiosos, restam hoje no Brasil menos de 7% da vegetação de Mata Atlântica ainda preservada. Por quê? Porque por ter sido a área do Brasil que foi mais densamente ocupada e mais densamente devastada pelas atividades econômicas. Beleza? O clima é o tropical atlântico, ele tem temperaturas amenas, com uma grande umidade, e o solo, eles são solos bem erodidos. O que é isso? Por eles estarem no litoral, os morros eles não são muito altos. Por quê? Por causa dos processos erosivos que aconteceram nessa área ao longo de milhares de anos no território brasileiro e também por causa da ocupação humana. Beleza? Dando continuidade, o domínio das araucárias. O domínio das araucárias e o domínio das pradárias, eles se localizam lá para a região mais ao sul do Brasil. Então, os dois domínios, eles têm o clima subtropical como seu principal característica. O domínio das araucárias se caracteriza por árvores que são extremamente altas, cerca de 40, 50, 60 metros de altura, e se localizam em relevos relativamente altos também. Isso forma uma paisagem única no território brasileiro. Os solos do domínio das araucárias, eles são solos de boa qualidade. Isso faz com que eles sejam ótimos para as práticas agropecuárias, sejam a agricultura ou a pecuária, tratamento dos animais. Beleza? E nosso último domínio, que é o domínio das pradárias. O que são os domínios das pradárias? Se localizam mais ao extremo sul do Brasil e ele se caracteriza por ter um relevo relativamente plano, com poucas acentuações, mas até mesmo essas acentuações elas são baixas. E a vegetação, a gente costuma dizer que é a gramínea, que é como se formasse um grande tapete verde. Isso fez com que essa área do território brasileiro fosse muito utilizada na pecuária, na criação de animais, porque naturalmente ela fornecia um relevo bom para pastagem com a alimentação dos animais ali já disponível, certo? E os solos dessa região, eles são alguns dos solos mais férteis do território brasileiro, apesar de essa área não ser a mais intensa explorada atualmente para a agricultura, mas são a que apresentam os solos mais férteis, onde os agricultores têm menos dificuldade para produzir. Consequentemente, eles têm que investir menos com a adubação química do solo nessa região do território brasileiro. Beleza, sétimo ano? Com isso, a gente encerra a nossa parte dos domínios morfoclimáticos do Brasil. A gente trabalhou todos os domínios, falou brevemente sobre cada um deles. Agora vocês vão estar recebendo aí uma pequena listinha de exercício para finalizar essa parte do domínio morfoclimático, que era nosso objetivo principal dessas primeiras aulas virtuais, nessas aulas à distância, fazer uma pequena revisãozinha. Já a partir da próxima aula, a gente já vai estar começando a trabalhar conteúdo novo. Isso vai pedir de vocês muita atenção. Não que você não tenha que ter atenção com essa aula, só que essa aula vocês já tiveram comigo na sala de aula. A próxima será totalmente aqui, então vou precisar que vocês tenham muita atenção no que eu falo, no que está no nosso livro e no que a gente vai trabalhar de conteúdo nas listas. Valeu, sétimo ano? Galera, um abraço, até a próxima aula e se preparem aí.